Sobre Jerusalém, o céu nascia tingido de vermelho sangue, como se as nuvens chorassem lágrimas de fogo. O vento soprava gelado entre as pedras antigas da cidade, carregando consigo o eco distante de trombetas que pareciam anunciar uma guerra que ainda não havia começado. No terraço de uma casa simples, um homem ajoelhado segurava um pergaminho com mãos que tremiam como folhas em tempestade. Sofonias ergueu os olhos ao céu tempestuoso e, com voz rouca de desespero, sussurrou as palavras que queimavam em seu peito. Perto está o grande dia do Senhor. Perto está e muito se apressa. Suas vestes estavam rasgadas, seus cabelos desgrenhados e o terror em seus olhos revelava alguém que havia visto além do véu do tempo. Um trovão ensurdecedor rasgou o silêncio da manhã e Sofonias gritou com toda a força de seus pulmões. Um dia de ira é aquele dia, um dia de angústia e aflição. O relâmpago iluminou seu rosto por um instante eterno. E então, tudo mergulhou na escuridão mais profunda. 3 semanas antes, Sofonias caminhava pelas ruas movimentadas de Jerusalém como alguém que carregava um segredo pesado demais para um coração humano. Aos 35 anos, descendia da linhagem real de Ezequias, mas havia escolhido uma vida simples, longe dos palácios e das riquezas que seu sangue lhe oferecia. Seus olhos observavam cada canto da cidade com uma intensidade que perturbava aqueles que cruzavam seu caminho, como se conseguisse enxergar através das máscaras que todos usavam. Jerusalém fervilhava de prosperidade e atividade. Nas praças centrais, mercadores negociavam com vozes altas e gestos expansivos, suas balanças tilintando ao peso do ouro e da prata que mudava de mãos constantemente. Famílias ricas passeavam pelas ruas principais, suas vestes de linho fino e joias brilhantes refletindo a luz do sol como pequenos sóis terrestres. Construções grandiosas surgiam por toda parte, palácios e casas luxuosas que pareciam competir entre si para tocar o próprio céu. Mas Sofonias via além da fachada dourada. Quando a multidão se dispersava e ele caminhava pelos becos estreitos e cantos esquecidos da cidade, uma realidade sombria se revelava como ferida infectada. Altares pagãos fumegavam em honra a Baal e Moloque, o incenso doentio misturando-se ao cheiro de sangue de sacrifícios abomináveis. Sacerdotes corruptos recebiam sacos pesados de moedas em troca de bênçãos falsas, seus sorrisos gananciosos revelando dentes podres de mentira. Nos mercados, quando pensavam que ninguém via, comerciantes trocavam pesos verdadeiros por falsos, roubando viúvas e órfãos com a mesma naturalidade com que respiravam. O povo havia criado um Deus à sua própria imagem. Um Deus surdo, cego e mudo, que não se incomodava com a injustiça. Deus não fará bem nem mal, diziam nas praças. Ele se esqueceu de nós, e enquanto oferecermos nossos sacrifícios, estaremos seguros. A complacência havia se tornado sua religião, e a falsa segurança seu ídolo mais querido. Sofonias observava tudo isso com o coração cada vez mais pesado, sentindo como se carregasse pedras nos ombros. Suas noites se tornaram campos de batalha contra pesadelos que não conseguia compreender. Visões sombrias que o despertavam em suor frio, com a sensação de que algo terrível se aproximava como tempestade no horizonte. Ele via o jovem rei Josias subindo os degraus do templo, e havia algo diferente naquele rapaz de 18 anos. Uma fome por justiça que contrastava violentamente com a letargia espiritual que havia tomado conta do povo. A noite que mudaria tudo para sempre chegou sem aviso. Sofonias despertou violentamente de mais um pesadelo, o coração batendo como tambor de guerra, suor frio escorrendo por seu rosto como chuva amarga. Levantou-se cambaleando e, sem fazer ruído para não acordar a família, subiu ao terraço de sua casa, buscando na brisa noturna algum alívio para a angústia que consumia sua alma.
O céu estava estrelado, mas havia uma escuridão sobrenatural movendo-se entre as constelações, como se a própria luz das estrelas estivesse sendo devorada. O silêncio era absoluto, nem grilos cantavam, nem vento soprava. De repente, uma presença avassaladora tomou conta do lugar, e Sofonias sentiu o peso da eternidade pressionando seus ombros. O ar ficou denso e carregado, a temperatura despencou, e ele soube, com cada fibra de seu ser, que estava na presença do Santo de Israel. Seus joelhos dobraram involuntariamente e ele caiu prostrado sobre as pedras frias do terraço. Sofonias! A voz ecoou como trovão distante, mas penetrou cada célula de seu corpo. Ele tremeu incontrolavelmente, pressionando o rosto contra o chão, incapaz de erguer os olhos. Vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Cada palavra ressoa como martelo contra a bigorna, forjando ferro em brasa na fornalha de sua alma. As visões começaram a bombardear sua mente como flechas incendiárias. Viu soldados babilônicos marchando em formação militar impecável, suas armaduras brilhando sinistro sob um sol vermelho. Templos pagãos sendo consumidos por chamas sobrenaturais, ídolos de ouro e prata derretendo como cera diante do fogo divino. Pessoas ricas correndo desesperadamente pelas ruas, suas joias e riquezas espalhadas pelo chão como folhas secas no vento do outono. O som ensurdecedor de trombetas de guerra rasgava o ar, enquanto trevas sobrenaturais cobriam a terra como manto de luto. Gritos de desespero ecoavam por toda a cidade. Homens e mulheres procurando esconderijos que não existiam, clamando por salvação que sua prata e ouro não podiam comprar. Nem a tua prata, nem o teu ouro te poderá livrar no dia da ira do Senhor. A voz divina declarou com finalidade absoluta. Então, veio a comissão que mudaria sua vida para sempre. Proclama: o grande dia do Senhor está próximo. Um fogo divino começou a queimar dentro de seu peito, não consumindo, mas transformando. A visão da palavra saindo como espada afiada de sua boca encheu sua mente, e ele compreendeu que não havia mais escolha. O medo humano foi substituído por autoridade divina, e Sofonias se levantou transformado, seus olhos agora ardendo com o mesmo fogo que via na visão. Quando o primeiro raio dourado do amanhecer cortou a escuridão, Sofonias desceu do terraço como um homem com propósito divino gravado na alma. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitação. A palavra de Deus queimava em seus ossos como fogo enjaulado, e ele sabia que precisava proclamá-la, custasse o que custasse. Na praça central, onde a vida fervilhava em sua rotina matinal habitual, Sofonias irrompeu como tempestade. Suas vestes estavam intencionalmente rasgadas em sinal profético, seus cabelos desgrenhados pelo vento do espírito, e seus olhos flamejavam com autoridade que não vinha deste mundo. Ouvi a palavra do Senhor. Sua voz ecoou como martelo quebrando rocha. As atividades pararam gradualmente. Rostos se voltaram curiosos, e um círculo se formou ao seu redor. Perto está o grande dia do Senhor, continuou, gesticulando dramaticamente em direção ao céu e ao horizonte. Dia de ira é aquele dia. Dia de angústia e de aflição. Dia de alvoroço e de assolação. Sua descrição do julgamento vindouro era tão vívida que alguns da multidão recuaram instintivamente, como se as palavras fossem espadas cortando o ar. Um rico mercador, suas roupas luxuosas contrastando com a aparência profética de Sofonias, aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Profeta do desastre, onde está o teu Deus? Se ele estava irado conosco, por que permitiria que prosperássemos tanto? Apontou para a prosperidade ao redor, como se fosse prova incontestável da bênção divina. Outros começaram a murmurar, concordando, risos nervosos cortando a tensão do momento.
Sofonias manteve firmeza inabalável. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da ira do Senhor. A multidão se agitou progressivamente, vozes se elevando em protesto. As primeiras pedras foram atiradas, mas ele esquivou-se com agilidade, continuando a proclamar, enquanto guardas chegavam para expulsá-lo da praça principal. Mesmo sendo arrastado, sua voz não silenciou. Buscai o Senhor, talvez sejais escondidos. Os dias seguintes trouxeram rejeição sistemática. No templo, sacerdotes corruptos o expulsaram violentamente, temendo que sua mensagem ameaçasse seus lucros ilícitos. Nos palácios, portões se fecharam em sua cara antes mesmo que pudesse falar. Ele dormiu ao relento. Foi perseguido por guardas através de becos estreitos, mas nunca desistiu de proclamar a verdade que queimava em seu coração. Porém, nem tudo foi em vão. Um pequeno grupo de pessoas simples começou a escutá-lo atentamente. Viúvas, órfãos, trabalhadores humildes, cujos corações ainda não haviam endurecido pela prosperidade. Eles assentiam gravemente às suas palavras e começaram a buscar justiça e mansidão conforme ele orientava. Eram os mansos da terra de quem Deus falara, e em seus rostos Sofonias encontrou renovação para continuar sua missão. Algo mais estava mudando. O jovem rei Josias começou a demonstrar inquietação espiritual crescente, consultando secretamente Sofonias sobre possíveis reformas religiosas. Pequenos grupos de oração surgiram discretamente pela cidade, sementes de arrependimento sendo plantadas silenciosamente nos corações dispostos. A esperança, tênue mas real, começava a brotar. Retornamos agora àquela manhã tempestuosa, o mesmo céu vermelho sangue, as mesmas nuvens ameaçadoras, mas Sofonias no terraço carregava algo diferente em seus olhos. Meses haviam se passado e pequenas mudanças eram visíveis pela cidade. Grupos de pessoas humildes podiam ser vistos espalhados, ajoelhados em oração, buscando o rosto de Deus com sinceridade. Sofonias ergueu as mãos ao céu tempestuoso. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscai a justiça, buscai a mansidão. O trovão ribombou e o relâmpago cortou as nuvens, mas desta vez, quando a luz se dissipou, havia esperança misturada ao julgamento. Talvez sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O vento forte balançava suas vestes como bandeiras de vitória. E no horizonte, entre as nuvens escuras, pequenos raios dourados anunciavam que nem tudo estava perdido. O grande dia chegou exatamente como Sofonias profetizou. Jerusalém foi destruída, o povo foi exilado, mas o remanescente humilde foi miraculosamente preservado. Através dos séculos, vemos o mesmo padrão divino se repetindo. Jesus Cristo veio como o dia do Senhor encarnado. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas foi preservada. Reformas espirituais e avivamentos sempre encontraram um remanescente fiel. E hoje, enquanto o mundo deposita segurança em riquezas, posições e falsas seguranças, a pergunta permanece: você está entre os mansos que buscam justiça? O grande dia do Senhor não terminou, ele continua se aproximando. A questão não é se, mas quando ele chegará completamente. Onde você estará naquele dia? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.